Hare Krishna, bom dia, sejam, sejam bem-vindos a esta aula do Srimad Bhagavatam, da ISKCON Rio de Janeiro. Então vamos cantar um pouquinho primeiro, quem estiver ali em casa pode acompanhar. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, sejam bem-vindos a esta transmissão da ISKCON do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos fazer a leitura, continuando com as aulas diárias do Srimad Bhagavatam. Vamos fazer a leitura do canto 3º, capítulo 13 e o verso 13. O capítulo 13, o título é O Aparecimento do Senhor Varaha. Então, estamos começando a ver a descrição prévia do que foi acontecendo até surgir essa encarnação do Senhor Supremo, Varahadeva. Mas para ouvir a história, vocês vão ter que ficar acompanhando aqui diariamente. E o verso 13, que é o que nós vamos ler hoje, eu vou ler o sânscrito e aí depois a tradução e comentários de Srila Prabhupada. Yeshamna tushto bhagavam yagyalingo janardana tesham shramo hi aparthaya yadatma nadrita swayam. A tradução, comentários por sua divina graça, Srila Prabhupada, diz o seguinte: tradução. A suprema personalidade de Deus, Janardana, o Senhor Krishna, é a forma de aceitar todos os resultados dos sacrifícios. Se ele não é comprazido, então o esforço que alguém faça visando ao avanço é inútil. Ele é o eu último, de modo que quem não o satisfaz certamente negligencia seus próprios interesses. Comentário. Brahma é delegado como líder supremo dos afazeres universais e ele, por sua vez, delega a Manu e a outros a função de encarregados da manifestação material. Mas todo o espetáculo é para a satisfação da suprema personalidade de Deus. Brahma sabe como satisfazer o Senhor e, de modo semelhante, as pessoas ocupadas na linha do plano de atividades de Brahma também sabem como satisfazer o Senhor. O Senhor fica satisfeito pelo processo do serviço devocional, que consiste no processo nônuplo de ouvir, cantar, etc. Está dentro do interesse de cada pessoa a execução do serviço devocional prescrito, e qualquer pessoa que negligencia esse processo negligencia seu próprio interesse pessoal. Todos querem satisfazer seus sentidos, mas acima dos sentidos está a mente, acima da mente está a inteligência, acima da inteligência está o eu individual, e acima do eu individual está o super-eu. Acima até mesmo do super-eu encontra-se a suprema personalidade de Deus, Vishnu Tattva. O Senhor primordial é a causa de todas as... o Senhor primordial e a causa de todas as causas é Shri Krishna.
O processo completo de serviço perfectivo é prestar serviço para a satisfação dos sentidos transcendentais do Senhor Krishna, que é conhecido como Janardana. Om Jnana-timirandasya Gyanam Jana Jalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Dharmantari Swami Niti Namine Namaste Daryadaraya Shakti Dharase Prabhupada Valavaya Gora Prema Vyate Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschati Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, bom dia de novo. Reverências, bom dia Lilo, Maharidashna, grande devoto do Rio de Janeiro. Também Otávio, Sérgio, bem-vindos. Obrigada por estarem aqui acompanhando. Bom dia, Sundarangi, Hare Krishna também. Muito bom estar aqui com vocês mesmo à distância. Aqui o Facebook é mais difícil, eu não vejo vocês, só os comentários, né? Bom dia também, Marcelo, Hare Krishna. Então aqui estamos ouvindo, quem está falando este verso é o Senhor Brahma, que é um mestre dentro da nossa associação discipular e uma personalidade muito importante, e ele está instruindo seus filhos. E na verdade não é também quem está ouvindo, quem está recebendo esta instrução aqui, é também uma personalidade muito importante, é o Manu, Swayambhuva Manu, que nesse momento era como se fosse o governante universal. Então, assim como existem, por exemplo, num país, existe um presidente, mas aqui dentro do que é todo o universo, existe uma pessoa encarregada de cuidar, de governar tudo, assim, de ter essa responsabilidade por todo o universo. E essa pessoa é Manu. E ele, junto com a esposa, que estão ouvindo essas orientações do Senhor Brahma. Então, estamos ouvindo, na verdade, o diálogo de pessoas realmente muito importantes, com muita, de muito avanço espiritual, de muita realização espiritual. E aqui o que o Senhor Brahma está dizendo é muito interessante e especialmente muito prático, relevante para a nossa própria vida espiritual. Porque ele está dizendo assim, qual é o propósito real de qualquer tipo de oferenda ou de sacrifício que nós façamos. Que, na verdade, tudo que fazemos é para a satisfação do Senhor Supremo. E o verso diz, se ele, o Senhor Supremo, não é comprazido, então o esforço que alguém faça visando ao avanço é inútil. Então, significa que nós podemos fazer esforço para o avanço espiritual, mesmo assim que esse esforço se torne inútil. Como ninguém, logicamente, vai querer fazer um avanço inútil, um esforço inútil, imagina, a gente se esforçar, sei lá, durante muito tempo, todos os dias, se esforçar, e depois resulta que não deu nada. Então, assim, como não queremos isso, a gente tem que prestar atenção e dizer, não, peraí, se eu vou me esforçar espiritualmente, o que eu posso fazer para que meu avanço não seja inútil? Lógico que nós entendemos que tudo que se faz no serviço devocional nunca vai ser inútil, assim, 100%, porque qualquer coisa que nós façamos no caminho espiritual, ela fica ali, não se perde. É como se estivéssemos, como na hora de começar a prática espiritual, nós abrimos uma conta, poupança, e essa conta nunca fecha. Praticamente. Não vamos entrar agora em todos os detalhes, mas ela está ali, não fecha. E aí tudo que nós vamos fazendo no serviço devocional vai sendo guardado ali, tá? Assim, e da próxima vez que a gente faz uma coisa, não começa a partir do ponto zero, começa a partir do ponto
onde estava nessa poupança transcendental. Então, o, então, não é que qualquer atividade que nós façamos no caminho espiritual, não é que seja completamente inútil, porque sempre vai ser um avanço. Mas nós podemos ficar, por exemplo, na vida espiritual, guardando todo dia um centavo de real. Depois de 100 dias, vamos ter R$ 1. Aí continua, um centavo por dia. Aí depois de mais 100 dias vai ter R$ 1. Então, assim, poderíamos fazer um esforço maior e gerar uma poupança maior, né? Então, na vida espiritual, é importante também que nós estejamos bem atentos a como fazer avanço. E que não seja algo assim muito devagar, né? Bem aos pouquinhos, né? 10 centavos por dia. E especialmente esse verso que está dizendo qual o propósito principal de tudo que fazemos e o que realmente vai fazer com que o avanço seja, assim, importante, seja realmente, seja um bom avanço, né? O, e como que isso é feito? Satisfazendo o Senhor Supremo. Então, esse é o que o verso está trazendo. Por outro lado, assim, a ideia, eu pensei falar um pouco de um outro aspecto que o verso traz, que tem a ver com o autocuidado. É, porque o verso também está dizendo, ao mesmo tempo, de que os nossos esforços realmente vão ser úteis, bons, quando possamos satisfazer o Supremo. Mas aí o verso diz: Ele é o eu último, de modo que quem não o satisfaz certamente negligencia seus próprios interesses. Então o verso também está falando de autocuidado. De que se nós fazemos algo que não vai satisfazer o Supremo, na verdade estamos fazendo algo em contra de nós. Então a ideia, eu pensei em falar um pouco disso, de o que significa autocuidado em termos de vida espiritual. E também refletir um pouquinho acerca de como satisfazer o Supremo. Né? Então, essas duas coisas, na verdade, são juntas. Então, pensando nessa questão do autocuidado, como isso? Que se a gente não satisfaz o Senhor Supremo, na verdade, estamos indo contra dos nossos próprios interesses. Então, Prabhupada, ali no comentário, ele explica que é como se fosse o nosso corpo tem uma hierarquia. E diferentes funções dentro do nosso corpo vão estar alinhadas uma com a outra. Então, nós temos, por exemplo, a mente, aqui é descrita como a mente. Por cima dela está a capacidade de discernimento. A nossa mente vai ser, por exemplo, a que vai desejar, a que vai sentir, a que vai gerar os pensamentos. Mas, em cima disso, nós temos uma função dentro do nosso corpo que permite discernir. Buddhi, em sânscrito. Então, temos um pensamento, mas vai ter um discernimento interno que vai nos dizendo, peraí, esse pensamento não vai ser bom para você. Ou se você fazer isso, você vai, assim, correr atrás daquilo que você está desejando, tampouco vai lhe fazer bem. Ou ao contrário, vai ser, não, é isso mesmo, vai por esse caminho. Então, há uma função superior ao pensar, sentir e desejar, que é essa capacidade de discernir. Mas por cima dessa capacidade de discernimento, o que se explica, o que o Prabhupada traz aqui nesse comentário que nós limos, é que está também a identidade que nós, de alguma maneira, geramos nesse corpo material. Em sânscrito chamado de ahankara, e às vezes traduzido também como ego falso, ou como um eu falso. Então, toda aquela identidade que nós criamos de nós. Eu sou, sei lá, sou argentina e eu tenho uma determinada quantidade de anos e eu gosto dessa coisa e não gosto dessas outras. Tudo isso, na verdade, por que se diz que é falso? Porque não é a nossa identidade eterna. Chega uma hora que esse corpo, com toda a identidade que nos geramos, vai deixar de existir. Então, não é o nosso verdadeiro eu. Então, isso apenas está por cima, assim, nessa hierarquia, está por cima dessa capacidade de discernimento. E o problema é que, se essa identidade falsa guia todas as nossas ações, vai estar apenas guiando-nos em algo que é temporário, algo que não é a nossa, assim, real identidade. Então, o que está por cima, na verdade, dessa identidade falsa é o que Prabhupada fala como porque você diz que esse é o eu individual, mas por cima está o super-eu.
que é a alma, na verdade. A nossa verdadeira identidade é sermos almas espirituais. E, e não apenas as designações ou identificações materiais que vão se gerando durante a vida. Então, esse é a alma, na verdade, o verdadeiro eu. E a alma está em contato, assim, dentro, estamos vendo como uma função está em cima da outra. Então, tem a mente, tem a capacidade de discernimento, tem essa identidade falsa, mas em cima dela tem a real identidade que é a alma. E por cima está o Senhor Supremo, em relação com a alma. Então, quando nós fazemos algo que é contra o Senhor Supremo, na verdade estamos fazendo algo contra nós mesmos, mas nós mesmos na nossa verdadeira identidade. Ou seja, nós mesmos na nossa identidade como almas espirituais. Às vezes podemos até achar que estamos fazendo algo para o nosso bem, mas é apenas para o bem do eu falso, ou nossa falsa identificação, assim. É, então, quando nós falamos de vida espiritual, de cuidar a vida espiritual, na verdade o que nós estamos fazendo é nos cuidar realmente a nós mesmos. E quando nos negligenciamos aquilo, estamos fazendo algo contra o nosso real interesse, o nosso verdadeiro interesse. Isso que o verso também está trazendo aqui. E, e é muito importante esse ponto porque amplia o conceito de autocuidado, que inclui vários aspectos. Nós temos que nos cuidar, por exemplo, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, cuidar também todo esse corpo emocional que nós temos. Porque qualquer desequilíbrio em qualquer área da nossa vida vai trazer também um desequilíbrio na nossa vida espiritual. Não tem como. Até mesmo assim, a saúde física, se nós não cuidarmos da nossa saúde física, vai ser muito difícil termos um corpo saudável para poder nos ocupar em atividades espirituais. Nós precisamos também ter um equilíbrio social, assim, no nosso entorno, ao nosso redor, manter bons relacionamentos. Então, todos os diferentes equilíbrios que são necessários e que são parte do autocuidado. Só que, ao mesmo tempo, autocuidado inclui também cuidar do aspecto espiritual, porque senão vamos estar negligenciando, na verdade, a essência que alimenta o nosso verdadeiro ser, que alimenta a nossa alma. Então, o, o que Prabhupada ali explica no comentário desse verso é o que se pode fazer para esse autocuidado, considerando o aspecto espiritual da nossa vida. E principalmente ele enfatiza os processos de serviço devocional, que é o sadhana, chamado sadhana em sânscrito, que é como se fosse a prática espiritual regular, as atividades espirituais regulares que nós fazemos seguindo orientações das escrituras dos nossos mestres anteriores, de maneira constante, se possível até diariamente, idealmente, né? Todos os dias. Esse sadhana é o que nos cuida realmente, o autocuidado mais profundo. De novo, isso não pode estar separado dos outros aspectos de cuidado físico, emocional, social, que fomos mencionando. Mas precisa estar também muito fortemente na nossa vida esse cuidado espiritual, através dessas práticas regular, seguindo as orientações do mestre espiritual das escrituras. Tem um exemplo dentro das nossas escrituras que é bem interessante, que traz esse assunto do cuidado pessoal e os riscos que pode haver se se negligencia esse cuidado em termos espirituais, que é o exemplo de Bharata Maharaj. Provavelmente você já tem ouvido várias vezes essa história, pelo menos quem assim, está acompanhando regularmente aulas aqui do Srimad Bhagavatam. Essa história se encontra nesse mesmo livro, Srimad Bhagavatam, só que em outro tomo, o canto quinto. E era um rei, chegou assim numa etapa avançada de idade e também muito avançada de consciência espiritual. Ele estava assim praticamente quase no nível de perfeição espiritual. E como já tinha cumprido com todos os seus deveres, em determinada etapa da sua vida, deixou assim o reino para o cuidado dos sucessores
e decidiu sair, ficar na floresta como uma forma de preparação até para a etapa última da vida, que é a morte. Então, entendendo que nada vai ficar na hora da morte, ele decidiu preparar a consciência previamente, assim, vou me preparar, não vai me pegar de surpresa a morte, né? Um dia chegar, bater na minha porta e não tá pronto, não, eu vou me preparar, vou me afastar dos afazeres, assim, das responsabilidades materiais, porque eu já cumpri com todas as etapas da vida, e agora eu vou me dedicar apenas, assim, exclusivamente à prática espiritual. Aí ele foi para a floresta, só que nisso ele encontrou um veadinho que perdeu a mãe. Assim, ele viu e ficou, assim, sentiu um sentimento de compaixão até por um veadinho bebê que ficou sem a mãe, que não tinha cuidado de ninguém, que se ninguém cuidava ia morrer ali. Então, como uma pessoa realmente com sentimentos elevados, refinados, assim, de conexão com as outras entidades vivas, não deixou largado, dizendo, que se morra ali, perdeu a mãe, problema dele, se vire. Não, ele passou a cuidar, ele viu, bom, ele não tem quem cuida, eu vou cuidar. E esse não foi o problema, porque muitas vezes, eu tenho ouvido muitas vezes esse passatempo, essa história, né, contar desde o ponto de vista de os apegos, cuidado, porque já gente se apega, aí, ou, sei lá, o apego aos animais também, já tenho ouvido alguma vez, não, a gente não pode se apegar ao cachorrinho, o gatinho, né? Mas esse, assim, o ponto principal dessa história não é esse, na verdade. Assim, às vezes eu acho que até pode se confundir, porque o principal que o nosso mestre espiritual, Shri Prabhupada, ele ressalta nos comentários dele nessa história é que o problema não foi que ele cuidasse do animal que não tinha proteção e que precisava de cuidado. O problema foi que quando ele foi fazer isso, ele negligenciou as próprias práticas espirituais, negligenciou sadhana, negligenciou o seu próprio cultivo espiritual. Então foi deixando. E foi se ocupando no cuidado do animal, do velhinho, mas negligenciou a própria prática espiritual. E isso nos mostra também como é tão importante o autocuidado quando nós queremos cuidar outros. Então, porque muitas vezes acontece isso, a gente vai cuidar demais dos outros e negligencia a si mesmo. Ou se ocupa demais em atividades para as outras pessoas e negligencia o próprio sadhana. Então, o problema não é o que. Então, a gente agora não se encontrar com nenhum viadinho que tá tudo bem, ou não ter animais de estimação, não. O problema é qualquer tipo de cuidado que nós façamos para os outros, não podemos negligenciar o autocuidado. E do que nós estamos vendo aqui nesse verso do terceiro canto que lemos hoje, é que esse autocuidado é cuidado espiritual também. Então, se, por exemplo, eu me ocupo muito atividades, e eu negligencio o canto da japa, que é a nossa principal prática de sadhana, poderíamos dizer, diária. Eu estou, em nome de cuidar outros, não estou me cuidando. Estou negligenciando o autocuidado. E como posso cuidar de outra pessoa sem me cuidar? Em algum ponto isso é muito instável. E foi o que aconteceu com Bharata Maharaj. Finalmente ele abandonou a vida e teve que, assim, de alguma forma, a seguinte vida, assim, quando ele morreu, na seguinte vida, ele se descreve que ele nasceu como um veadinho. É, lógico que isso foi apenas porque ele já estava em um estado muito avançado de consciência espiritual. Então, para ele, é como que foi assim a última lição que ele tinha que passar antes de chegar realmente na perfeição mesmo. A gente não pode às vezes se comparar e se posicionar nessa mesma posição ou pensar que estamos quando vemos exemplos de Bharata Maharaj, estamos falando de uma personalidade, de uma pessoa assim comum. Não, ele é realmente uma pessoa muito avançada espiritualmente e de alguma forma teve que passar por essa última lição e até mesmo para nos ensinar. Porque para nós é um ensinamento muito importante esse. Como as consequências que pode ter para nós mesmos nos abandonar, ou seja, negligenciar o autocuidado em nome de cuidar os outros. É, por isso, até mesmo quando alguém viaja em avião, que descrevem o procedimento em caso de emergência e que caem as máscaras, sempre fala assim: coloque primeiro a sua e depois vai auxiliar os outros. Porque não tem como, aí vai ficar desesperado por colocar nos outros, aí acaba que talvez não consiga nem colocar nos outros nem em si mesmo. É, então, sempre tem que estar presente de maneira muito consciente, muito forte, essa questão do autocuidado, e especialmente no que se refere ao cuidado espiritual,
a cuidar o nosso sadhana, cuidar das nossas práticas espirituais, cuidar o processo de serviço devocional. Porque mesmo que se a gente negligencia isso em nome de cuidar dos outros, no fim a consequência para nós não vai ser boa. Vamos ter experienciar algum tipo de desequilíbrio na nossa vida, especialmente na nossa vida espiritual. Então, assim, não podemos. Nós temos esse dever de cuidar de nós mesmos. E isso inclui cuidar da vida espiritual. Cantar, por exemplo, a japa, fazer, por exemplo, ler regularmente, ouvir aulas regularmente. Assim, diferentes práticas que nós podemos fazer dentro do sadhana que alimentam a nossa consciência espiritual e nos cuidam nesse aspecto. Assim como também, logicamente, devemos cuidar do nosso corpo físico. Não vamos ter mesmo, assim, é a mesma coisa. A gente não vai ter como se ocupar em vida espiritual sem negligenciar o cuidado físico, o cuidado emocional, o cuidado de diferentes aspectos da nossa vida que requerem de cuidado. Só que, assim, se a gente só passar a cuidar esses outros aspectos e não cuidar do aspecto espiritual, vai estar realmente faltando o verdadeiro autocuidado de nós mesmos como almas. Então, isso é bem importante. Tem um outro exemplo também nas escrituras, porque Bharata Maharaj, nós podemos ver isso como exemplo de alguém que negligenciou o próprio cuidado espiritual, até mesmo para cuidar de outros. Então, o cuidar de outros é uma ação muito nobre e muito elevada, mas se isso não está acompanhado do cuidado pessoal e espiritual, especialmente, e cuidado de não negligenciar as práticas espirituais, então é um problema. Por outro lado, nós temos um exemplo que é citado como alguém que se ocupou perfeitamente nesses 9 processos de serviço devocional. Não sei se alguém que está ali ouvindo sabe de quem que estou falando. É um rei também, e sempre dado como exemplo de alguém que se ocupou nos 9 processos, porque Prabhupada está citando aqui os 9 processos que eu vi: cantar, lembrar, adorar, oferecer orações, servir, agir como amigo, render-se completamente. Acho que foram os 9. Então, e servir aos pés também. Então, há um rei que é descrito como alguém que executou perfeitamente esses 9 processos, que se chama Ambarish Maharaj. E a história dele também é bem interessante, porque ela é contrastada com uma outra pessoa. Ambarish Maharaj, assim, era um rei. Ele morava num palácio cheio de opulência material. Assim, alguém olhando de fora poderia dizer: essa pessoa é muito materialista, né? Só, assim, com toda a opulência e com toda... E contrastando com ele essa história do Bhagavatam, que está no nono canto, mostra uma pessoa que era um renunciante, dentro do que são, assim, a organização social nessa época na Índia, que depois se desvirtuou, era do grupo dos Brahmanas, que eram, assim, as pessoas mais importantes na sociedade, ou mais reconhecidas na sociedade como espiritualistas, né? Os Brahmanas eram sacerdotes, os que tinham o dever de educação espiritual, como sacerdotes na época. Então, era um Brahmana e era renunciante, que era Durvasa Muni. E por outro lado tinha um rei, que não era Brahmana, era Kshatriya, que era uma outra ordem social, assim, dos governantes e as pessoas que cuidam da administração, cheio de opulências. E o passatempo, o interessante é que faz esse contraste, coloca os dois juntos e mostra como Ambarish Maharaj, por causa de que ele estava perfeitamente ocupado nesses processos de serviço devocional, ou seja, ele estava seguindo bem esse autocuidado, assim, de maneira muito consciente assim, com muita devoção também, logicamente. Então, ele estava ocupado perfeitamente nos processos de serviço devocional. E o outro sábio, mesmo sendo renunciante, mesmo sendo, assim, de uma ordem social muito mais, porque poderia ser considerada como mais espiritual, mais avançada, quando os dois se encontram, a Ambarish Maharaj estava fazendo um jejum
E ele tinha um momento específico no qual tinha que quebrar esse jejum para cumprir com seus deveres de acordo com essa prática que estava fazendo. E quando chega o sábio, ele, assim, quando alguém é recebido, deve ser, assim, primeiro oferecida comida para a pessoa que chega e receber bem a pessoa que chega antes de até mesmo nós mesmos, nessa situação específica, quando a gente recebe um convidado, mas sendo um convidado importante, como um grande sábio, é isso. Então, mas Sambarish Maharaj, ele tinha que quebrar esse jejum num horário específico. Então, ele consultou o que fazer nesse caso. Porque se ele não comia nada, aí ia, assim, não ia estar cumprindo com o dever dele dentro eh, dessa prática que tinha feito durante muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, se ele comia, ia estar ofendendo o convidado, porque primeiro devia servir o convidado. Então, o que eu aconselharam a ele foi beber água, que é uma maneira de, ele, assim, era suficiente como ele se cumpriu com o dever e quebrou o jejum nessa hora, mas não era comer. Então, não estava quebrando o jejum, realmente estava, assim, dando preferência para o convidado. Aí ele faz isso, ele bebe água, só água. Aí o sábio, ele fica com muita raiva, assim, irado. Foi como você pode, assim, desrespeitar-me, é, quebrando, assim, comendo antes de nos receber, que somos convidados, ele estava vindo também com mais pessoas. Assim, como pode fazer isso? Aí fica aquela coisa assim, bem de raiva, ira e descontrole, assim, das emoções. É, bom, o ponto é que a Manish Maharaj, ele era, o rei, ele é muito humilde e ele não fica afetado, assim, insultou mesmo, tratou de maneira muito ruim. Só que Krishna, o Senhor Supremo, ele não gosta quando um devoto dele é maltratado. Então, se descreve que na mesma hora, o Senhor Supremo pegou uma arma chamada Sudarshana Chakra e jogou para Durvasa Muni, que era o sábio, o renunciante. É, e Durvasa Muni vê a arma assim se aproximando, queimando e começa a correr para tentar fugir, se salvar. E aí corre, sai correndo. Aí mesmo assim vai, pede ajuda para o Senhor Brahma, pede ajuda para Shiva. Vai, chega até Vishnu, pede ajuda. Tipo, essa arma vai me matar, né? Por favor, me perdoe. E aí o que o Senhor Supremo fala é, não, assim, a única maneira é você chegar até o meu devoto e pedir desculpas para ele. Cair aos pés dele, porque realmente ofendeu muito, maltratou, insultou, e eu não vou tolerar que um devoto meu seja maltratado dessa maneira. Então, Durvasa Muni tem que ir até os pés de Ambarish Maharaj, prestar reverências e pedir perdão. E nessa imagem nós vemos muito o contraste bem forte de alguém que teoricamente era a pessoa mais avançada, porque era um renunciante, era o Brahmana, o erudito, e Ambarish Maharaj era apenas um rei que estava ocupado nos deveres materiais e parecia que assim, não era uma pessoa tão avançada. Mas aí o que nós vemos é que. Mas, e o exemplo de Ambarish Maharaj é dado como alguém que seguiu perfeitamente esses processos de serviço devocional. Então, na verdade, ele, a proteção dele foi assim, a não negligência das práticas espirituais. E, logicamente, a consciência com a qual fazia essas práticas. É, então, o que também essa história, esse passatempo nos mostra é que não é a questão de a gente agora fazer grandes austeridades ou nos posicionar como sendo assim, assim tão importantes e negligenciar as práticas espirituais. Assim, o principal é o processo que nós recebemos do nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, que vem da sucessão discipular, esse conhecimento, e precisamos aplicar isso na nossa vida, porque senão vamos estar negligenciando o nosso próprio verdadeiro interesse. Ou seja, não tem autocuidado possível se nós negligenciamos as práticas espirituais. E nisso também nós podemos pensar como nós organizamos, por exemplo, o nosso tempo no dia a dia. O que nós fazemos no cotidiano que possa ser contra o nosso próprio interesse? Até se alguém quiser comentar ali, deixar algum comentário no chat. Não, não precisa ser um exemplo de vocês mesmos, né? Mas um exemplo hipotético. O que pode ser feito às vezes contra o nosso verdadeiro interesse, que é o que o verso que nós lemos hoje está trazendo. Sei lá, se a gente fica horas nas redes sociais, né? Só para assistir coisas que não têm muito sentido.
Isso é algo que está sendo bom para nosso verdadeiro interesse, assim como almas espirituais ou não. É, não sei, assim, acho que cada um pode pensar exemplos, ou até mesmo da própria vida. Ou negligenciar, por exemplo, como mencionei mais cedo, a japa. Deixamos a japa para cantar no último momento do dia, quando já estamos quase morrendo de sono. E cantamos assim com a consciência meio assim, sem conseguir nos concentrar na japa, porque estamos cansados do dia inteiro, da correria do dia, e ainda tem toda a japa para cantar. É, então, é, o nosso, assim, quando fazemos isso, na verdade, estamos fazendo algo contra o nosso próprio verdadeiro interesse. Às vezes, talvez nem percebemos no momento. Ou pode até ser quando enchemos o nosso dia de atividades e de compromissos e de tantas coisas que no fim acaba assim, trazendo ou prejudicando de alguma maneira a nossa prática espiritual. Então pensamos que estamos fazendo coisas para nós, só que na verdade são coisas que podem ser contra o nosso verdadeiro interesse. E também o contrário podemos pensar, que isso aí sim, se alguém depois quiser compartilhar em algum momento, o que podemos fazer que seja para o nosso próprio interesse, o que eu faço para o meu próprio interesse. É, me alimentar bem, por exemplo, pensando no equilíbrio que isso pode trazer para o meu corpo e como esse corpo, então, saudável vai me ajudar a poder me ocupar mais na prática espiritual, dormir cedo para conseguir acordar cedo, é, fazer assim as atividades espirituais, ou seguir regularmente a prática espiritual. Ou seja, tudo aquilo que fazemos para o nosso verdadeiro interesse espiritual. Então, esse é o ponto aqui que está se trazendo. O que é algo até que podemos pensar diariamente. Hoje, o que eu vou fazer para me cuidar espiritualmente? E, assim, lógico que podemos incluir todos esses aspectos da nossa vida, é, porque senão vamos também estar negligenciando a vida espiritual se negligenciarmos algo da saúde física ou da saúde emocional, como nós já falamos. Mas eu posso pensar, e o que eu vou fazer para o meu autocuidado hoje? Então, já acordar e planejar no dia. Qual vai ser o meu autocuidado? Incluindo nesse autocuidado o cuidado espiritual. Então, em que momento do dia já vou me organizar e planejar cantar, por exemplo, já para fazer meditação? E ter esse momento de meditação no dia para me conectar com o Supremo. Ou o que eu vou fazer durante o dia para alimentar a minha consciência espiritual? Então, já, assim, posso me planejar, planejar e organizar o dia para que esse aspecto do autocuidado seja incluído. Esse é, pelo menos, o aspecto prático que podemos trazer desse verso 13 que estamos vendo hoje. E o último que eu queria trazer para conectado aqui, porque o verso está dizendo, ele assim, o Senhor Supremo é o eu último, de modo que quem não satisfaz certamente negligencia seus próprios interesses. Então, o assunto que traz aqui é de realmente satisfazer o Senhor Supremo. E aí podemos pensar o que satisfaz o Senhor Supremo. Prabhupada, o que ele vai trazer aqui é o que nós estávamos falando, é a prática espiritual, são os processos de serviço devocional que diz isso satisfaz o Senhor Supremo. Só que ao mesmo tempo, nós temos, quando nós ouvimos isso, precisamos refletir e ver o que significa aquilo e de que maneira vamos levar isso na nossa vida para que satisfaga mesmo o Senhor Supremo. Porque se nós fizermos as coisas, por exemplo, de maneira mecânica, aí ficamos seguimos todas as práticas espirituais direitinho, só que de maneira mecânica, isso não sei quanta satisfação pode trazer ao Senhor Supremo. Um pouco sim, porque ele é muito bondoso, mas tem que estar no nosso coração ali. É como nós temos um relacionamento com alguém, um relacionamento de casais. Aí o marido chega em casa e faz tudo tipo mecânico. Olha, eu comprei esse aqui para você, aí dá uma coisa, e esse aqui também para que você fique bem. Aí entrega as coisas assim, meio sem assim, acho que alguém não ia ficar tão satisfeito recebendo algo de uma forma mecânica. Quando a gente percebe que a pessoa não está colocando o coração naquilo. É,
Então, Krishna é muito bondoso, o Senhor Supremo é bondoso e ele aceita, mesmo que a gente faça um pouco mecanicamente as coisas, ele aceita. Mas se nós colocarmos, assim, fizermos com a intenção correta, com o coração colocado nessas ações, é diferente. Ele é uma pessoa também, ele percebe. Quando, quando nós fazemos as coisas só porque tem que fazer, tem que cumprir. Então, vai, pegou a japa, eu tenho que cumprir com a japa, canto a japa. Ou pego a japa porque eu digo, não, eu vou me conectar com o Supremo nesse momento tão íntimo, dentro do meu coração, com a meditação, eu canto e tento me conectar. Então, são duas coisas completamente diferentes. O livro que nós temos como referência para analisar a nossa atitude nas práticas é o Néctar da Instrução. O livro que descreve quais são as práticas e de que maneira realizá-las, principalmente, é o Néctar da Devoção. Então, nós precisamos olhar direitinho quais são as práticas que temos que seguir. E aí nós vamos entender isso estudando o Néctar da Devoção. Porém, com qual atitude realizar todas essas práticas, precisamos ir nesse outro livro, o Néctar da Instrução. Ele principalmente descreve a atitude com a qual alguém deve realizar essas práticas espirituais que Prabhupada está citando aqui, ou seja, os 9 processos de serviço devocional. Como devem ser executados? Nectar devoção. Com qual atitude? Aí, nectar da instrução. E o nectar da instrução é interessante porque os primeiros versos vão falar de... bom, primeiro verso, na verdade, vai falar da importância de nós termos um controle dos nossos impulsos do corpo. A gente não pode se deixar levar pelos impulsos do corpo, né? Um mínimo de equilíbrio é necessário na prática de yoga, qualquer yoga. E depois o Néctar da Instrução vai descrever de que maneira fazer, ou quais são as práticas que de alguma forma, ou atividades que de alguma forma vão favorecer nossa vida espiritual e aquelas que não vão favorecer, o contrário. E quando escrevo o que vai favorecer, tem a ver com atitudes internas, principalmente. Também disse que devemos seguir as regulações, né, prescritas, mas principalmente vai descrever a atitude interna que nós vamos precisar. Como, por exemplo, entusiasmo que é definido com esforço, com inteligência, paciência, confiança. Quando nós seguimos as práticas, é descrito que deve ser feito com consciência, não só por seguir. Ou seja, aquela questão de seguir mecanicamente, seguindo realmente as orientações dos mestres anteriores. Mas tem vários versos nesse livro, Néctar da Instrução, que vão falar do relacionamento que existe entre devotos com as outras pessoas que também estão praticando vida espiritual. E esse, na verdade, é um ponto central dentro da nossa vida espiritual. Porque se nós estamos fazendo tudo direitinho, seguindo todas as práticas, cantamos, assim, seguimos o sadhana de maneira perfeita, cantamos todas as voltas, seguimos tudo, e eu maltrato as outras pessoas, assim, não tem, não é como, de novo, vai ser estar fazendo algo contra nosso próprio interesse por causa de que essas atividades não vão satisfazer o Senhor Supremo. É como um pai que tem um filho e, ou vamos supor, tem 2 filhos. Aí um faz tudo direitinho, mas vive o tempo inteiro maltratando o outro filho. O pai nunca ia ficar feliz com aquilo, né? Tudo bem, ele vai apreciar o esforço que o filho faz de fazer tudo direitinho, estuda, cumpre tudo, é super... Mas maltrata o tempo inteiro o irmão? Assim, não dá, né? Então, há algo essencial quando nós pensamos em como satisfazer o Supremo que tem a ver com os relacionamentos com os outros. Então, a vida espiritual nunca é apenas algo isolado, que eu só vou me preocupar por mim e vou assim, agir de qualquer maneira com as outras pessoas. Tanto é que quando se descreve os níveis, as etapas de avanço espiritual, uma característica que faz com que alguém esteja demonstrando maturidade espiritual tem a ver com essa capacidade de se relacionar corretamente com as outras pessoas. Então, entende o Senhor Supremo, entende quem, assim, está no nível, no mesmo nível, e aí vai cooperar, entende quem precisa ajuda e vai ajudar, sim. Então, isso aqui é como se fosse um extra do que nós estávamos falando. A gente precisa ter o autocuidado espiritual e, portanto, precisamos cuidar do nosso sadhana.
ao mesmo tempo, de que maneira eu vou fazer o meu sadhana para que realmente satisfaça o Senhor Supremo? Porque o que o verso traz é que se o Senhor Supremo não é compreendido, o esforço é inútil. Então, posso até me esforçar seguindo os processos de serviço devocional, mas se eu não também tiver esse cuidado especial em como estão os relacionamentos que tenho com as outras pessoas que estão ao meu redor, como estou cuidando também dos outros, no sentido de cultivando relacionamentos amorosos, sinceros com as outras pessoas, aí dificilmente vou realmente satisfazer o Supremo. E nisso, assim, só para concluir mesmo, tem um passatempo que eu gosto muito, que é no canto, no quarto canto do Bhagavatam, que se descreve 1000 irmãos, né? Eram outras eras. Tá? Então, que quando eu vejo essas histórias, não é o mesmo do que agora, né? Que a gente tem um filho e já fica assim, nossa, que trabalho ter um filho. Mas eram 1000 irmãos que ficaram fazendo uma austeridade muito grande durante muitíssimo tempo embaixo da água. Né? De novo, outras eras, outros momentos do universo, né? Da criação do universo. Eles ficaram ali fazendo uma austeridade muito forte. Então, às vezes nós vemos alguém que faz uma austeridade assim grande, imensa, ela acorda todo dia, 2 horas da manhã, canta toda a japa, né? Aí faz tudo assim direitinho, aquela coisa austera, come pouco. É, e aí eles fizeram uma austeridade mesmo, bem grande. Aí, depois de muito tempo, o Vishnu, o Senhor Supremo, se apareceu na frente deles. E o interessante é que ele falou assim, ele não disse, eu estou tão satisfeito com a austeridade que vocês realizaram, eu estou tão satisfeito pelo esforço, sem desvios que vocês realizaram. Ele falou assim, eu estou muito satisfeito pelas porque vocês cultivaram relações amorosas entre vocês. E isso foi o que fez o Senhor Supremo ficar satisfeito e aparecer na frente dele. E até falou, vocês podem me pedir a bênção que quiserem. É, então, isso nos leva aqui, como o verso está dizendo, que se a gente não satisfaz o Senhor Supremo, os nossos esforços vão ser inúteis. Aí não podemos deixar de pensar e considerar também esse aspecto. Então, tenho que cuidar da minha vida espiritual, o autocuidado é essencial. E isso inclui aspecto espiritual. Eu não posso negligenciar, por exemplo, a japa, porque eu estou deixando de me cuidar. Estou fazendo algo contra meu próprio interesse. Mas, ao mesmo tempo, se eu fizer isso negligenciando os relacionamentos com os outros, maltratando outros, brigando com outros, ou tendo conflitos, ou assim, não respeitando talvez da maneira apropriada as outras pessoas, então também não vou estar satisfazendo o Supremo. E aí também vamos estar, como o que diz aqui, vamos estar fazendo muito esforço, mas que se torna inútil. Então, como falamos no início, a gente não quer fazer um esforço inútil, mas para que ficar esforçando, esforçando, esforçando? E não é fácil. Quem está seguindo vida espiritual sabe que não é fácil. A gente está fazendo algo que não é o que todo mundo na sociedade propõe, assim, de maneira e apoia, e tudo vai fácil. Não, a gente tem que se esforçar mesmo. E fazer todo esse esforço para que algo se torne inútil, não faz sentido. Então é melhor a gente parar e refletir e dizer como eu posso fazer para que seja útil mesmo todo esse esforço que estou fazendo. Então esse é um aspecto essencial que nós não podemos deixar de considerar. Como estão meus relacionamentos com os outros? De que maneira estou cuidando, respeitando também as outras pessoas? Como estou gerando relacionamentos amorosos? Que isso satisfaz muito o Senhor Supremo. Junto com a minha própria prática espiritual. Porque não adianta por cuidar outros se negligenciar. Isso aí também nós vimos. Então esse equilíbrio entre as duas coisas. É isso que eu tinha para falar um pouco desse verso. Não sei se alguém quiser fazer algum comentário, pergunta, pode escrever aqui. Se não, vamos fechar por aqui mesmo. Tá bom? Ok. Então, muito obrigada a todos, obrigada a quem está acompanhando essas aulas. É importantíssimo, falando de cuidado espiritual, é muito importante regular, ouvir de maneira regular, especialmente o Srimad Bhagavatam. É uma prática muito forte, muito potente. E se a gente realmente incorpora aquilo de maneira diária, assim, podemos ter certeza de que a nossa consciência espiritual vai estar bem, né? E é uma prática real de autocuidado. Assim, todo dia ouvir o Bhagavatam. Então, quem está fazendo isso regularmente, ouvindo as aulas, realmente é muito bom. Tá bom? Então, Hare Krishna, desejo que tenham um excelente dia e continuem, que estamos começando aqui uns capítulos dessa história, desse passatempo de uma aparição, de um aparecimento
do Supremo bem interessante, que é Varahdeva. Então, não percam as próximas aulas. Tá bom? Hare Krishna. Bom dia.